Fala comigo, apostadores e apostadoras, tudo bem com vocês? Dia de green chegando para esta quinta-feira com um caminhão carregado de palpites, mas antes de começarmos já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhem. É de graça e fazendo isso você ajuda muito este canal que está apenas começando. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, pois toda vez que um novo vídeo for postado você será notificado. Agora vamos de palpites. A Roma, equipe italiana, está em uma sequência de 4 jogos sem vencer e enfrentará o Bayer Leverkusen, da Alemanha, na quinta-feira, 11 de maio, em casa, no Estádio Olímpico, na rodada de ida das semifinais da Liga Europa 2022-2023. O pontapé inicial está marcado para as 16 horas, ao horário de Brasília. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, 18 de maio, na Bay Arena. Juventus, da Itália, e Sevilha, da Espanha, são as outras equipes que disputarão a outra semifinal. A última vitória da Roma foi contra o Feyenoord, na Holanda, na rodada de volta das quartas de final da Liga Europa, onde ganhou por 2-1 no Estádio Olímpico. Desde então, a equipe perdeu 4 jogos pelo campeonato italiano, empatando 2 e perdendo 2. No último jogo, no sábado, 6 de maio, perdeu em casa para a Internazionale por 2-0, deixando a equipe em 7º lugar na tabela de classificação do campeonato italiano, o primeiro posto fora da região que oferece vagas em competições internacionais. O Bayer Leverkusen teve sua invencibilidade de 14 jogos interrompida no último final de semana, quando perdeu em casa para o Colônia por 2-1. No entanto, a equipe teve mais tempo de preparação para o jogo de quinta-feira. A equipe mantém a 6ª posição na tabela de classificação da Bundesliga, que é o último posto na zona de classificação para competições internacionais. O meu palpite é que ambas as equipes marcam. A Juventus da Itália enfrentará o Sevilha da Espanha na quinta-feira, 11 de maio, no Allianz Stadium, em Turim, pela semifinal da Europa League 2022-2023. O jogo de volta será em solo espanhol no dia 18 de maio. Após uma sequência de 5 jogos sem vitórias, a Juventus venceu as últimas 2 partidas do campeonato italiano e assumiu a vice-liderança da tabela. A equipe pode assegurar um lugar na próxima temporada da Champions League vencendo a Europa League. Já o Sevilha, que venceu 6 títulos da Europa League no passado, não teve um desempenho tão bom nesta temporada e foi remanejado para a Europa League depois de não conseguir avançar para as oitavas de final da Champions League. O time lutou para sair da zona de rebaixamento em La Liga, mas melhorou após a chegada do novo técnico José Mendilibar e tem chances de entrar na região que distribui vagas em competições internacionais. O meu palpite é que ambas as equipes marcam. A Fiorentina enfrenta o Basel em jogo válido pelo jogo de ida das semifinais da Liga da Conferência Europeia 22 e 23, buscando confirmar seu favoritismo no estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Apesar de ser vista como favorita, a equipe tem passado por um momento menos brilhante na temporada, enquanto o Basel, que está em um trecho pior do que seu rival, espera levar um bom resultado para decidir em casa. O jogo acontece nesta quinta-feira, às 16 horas de Brasília. A Fiorentina ainda é considerada a favorita para chegar à grande final, mas sabe que precisa retomar seu ritmo, já que venceu apenas uma das últimas 6 partidas disputadas. Além disso, perdeu metade desses jogos e tem sofrido uma média de 1,6 gols por jogo nas últimas 6 aparições. Mesmo jogando em casa, a equipe venceu apenas 2 vezes nas últimas 6 partidas disputadas. Por outro lado, o Basel está em uma temporada decepcionante no campeonato nacional e aposta todas as suas fichas na competição europeia para salvar o ano. Embora esteja em um trecho pior do que o rival desta tarde, conseguiu 2 vitórias nos últimos 3 jogos disputados e tem se saído bem jogando como visitante, pontuando em 5 dos últimos 6 jogos e estando em uma sequência de 4 partidas de invencibilidade nessa condição. Para ter alguma chance na partida, o Basel precisará intensificar seu jogo e ser mais eficiente no ataque, já que não marcou gols em 2 dos últimos 4 jogos disputados. A Fiorentina, por sua vez, precisa elevar novamente seu ritmo e retomar o domínio em casa para confirmar seu favoritismo e chegar à final da competição. Palpite acima de 2,5 gols na partida. A partida de ida das semifinais da Liga da Conferência Europeia 22 e 23 promete um grande duelo entre West Ham e AZ Alkmaar, que acontecerá no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. Apesar das remotas chances de rebaixamento na Premier League, o West Ham está focado em conquistar o título desta competição. Já o AZ Alkmaar,
que está na briga pelas competições internacionais via Eredivisie, promete impor força e competitividade neste sonho internacional. O West Ham chega confiante para o duelo, após uma grande vitória contra o poderoso Manchester United por 1-0 em casa, que pôs fim a uma sequência de 3 derrotas consecutivas. Embora sua média de gols sofridos nas últimas 6 partidas ainda seja alta, 1,6 gols por jogo, o fato de ter saído de campo sem sofrer gols contra o United dá impulso e confiança ao clube. Além disso, o West Ham aposta em manter a força jogando em casa, tendo vencido metade dos últimos 6 jogos disputados em seu lar, com uma média de 1,6 gols marcados por partida. O AZ Alkmaar também vem em boa forma, com uma invencibilidade de 4 jogos e 3 vitórias neste trecho. O clube está na briga por um lugar nas competições internacionais via Eredivisie e sonha com a decisão da Liga da Conferência Europeia 22 e 23. O Alkmaar vem demonstrando confiança jogando como visitante, com 4 pontos conquistados nas últimas 6 partidas nesta condição, vencendo metade desses duelos e sem sofrer gols nos últimos 2 jogos fora de casa. Palpite: jogo acima de 2,5 gols na partida. Nesta quinta-feira, 11 de maio, o Coritiba recebe o Vasco em busca de sua primeira vitória no Brasileirão 2023. O jogo acontecerá no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e faz parte da 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira jornada do ano realizada durante a semana. O jogo está marcado para as 19 horas, ao horário de Brasília. O Coritiba tem enfrentado dificuldades desde a saída do técnico Antônio Oliveira na primeira rodada do Brasileirão, na derrota para o Flamengo por 3-0 no Maracanã. Seu substituto, Antônio Carlos Zago, ainda não conseguiu vencer desde que assumiu o cargo, e o jejum de triunfos do time já dura 10 jogos. Contando os jogos do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro, foram 6 derrotas e 4 empates. No último jogo, no domingo, 7 de maio, o Coritiba perdeu por 3-1 para o Bahia em Salvador. Vitor Luiz fez um gol contra aos 16 minutos do primeiro tempo, mas Boschilia empatou o jogo para o Coxa aos 15 minutos do segundo tempo. No entanto, o Bahia marcou 2 gols em 2 minutos e venceu a partida. Atualmente, o Coritiba está em penúltimo lugar na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas 1 ponto em 4 jogos. O Vasco começou bem, vencendo o Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte, mas não tem apresentado uma boa evolução desde então. Com apenas 5 pontos em 4 jogos, o Vasco está na 11ª posição da tabela. Palpite: Vasco empate anula a aposta. O Botafogo é o único time que mantém 100% de aproveitamento após as 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2023 e defenderá sua liderança contra o Corinthians nesta quinta-feira, 11 de maio, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira partida da competição a ser realizada durante a semana. O jogo começará às 19h30, ao horário de Brasília. No último domingo, 7 de maio, o Botafogo enfrentou o Atlético Mineiro no Engenhão, e mesmo poupando alguns de seus jogadores mais importantes, conseguiu vencer facilmente por 2-0. O time teve menos posse de bola, a 39%, mas criou o dobro de chances de gol, a 20-10, e sua vantagem em tiros no alvo foi esmagadora, com 7 tiros contra apenas 1 do clube mineiro. Vitor Sá marcou o primeiro gol para o Botafogo aos 30 minutos do primeiro tempo, e Matheus Nascimento completou o placar aos 15 minutos da segunda etapa. Os jogadores titulares que haviam sido poupados só entraram em campo após o Botafogo ter consolidado sua vantagem. Chiquinho Soares, atacante do Botafogo com 3 gols e 2 assistências até agora no campeonato, deve ser relacionado entre os titulares para o jogo contra o Corinthians. O time paulista teve menos tempo para se preparar, pois enfrentou o Fortaleza na noite de segunda-feira, 8 de maio. O técnico Vanderlei Luxemburgo montou o time com uma linha defensiva de 4, 2 meias de contenção, 3 meias de ligação e um atacante, o mesmo esquema tático utilizado pelo Fortaleza. Apesar de ter menos posse de bola, a 48%, o Corinthians criou mais oportunidades de finalização do que o Fortaleza, a 19-16, e teve uma ampla superioridade em tiros no alvo, a 8-1, mas sua defesa foi vazada por Caio Alexandre aos 34 minutos do segundo tempo. O gol de Yuri Alberto aos 43 minutos evitou a derrota e tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do campeonato, ocupando agora a 15ª posição na tabela de classificação, com 4 pontos, a 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, quando considerados os critérios de desempate. O meu palpite é vitória do Botafogo. Nesta quinta-feira, 11 de maio, o jogo entre Fortaleza e São Paulo encerra a agenda da 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que a jornada do Brasileirão 2023 ocorreu em um meio de semana.
A partida acontecerá no Estádio Castelão, em Fortaleza, às 20 horas, ao horário de Brasília. O tricolor do PC esteve envolvido no último jogo da quarta rodada do Brasileirão, disputado na noite de segunda-feira, 8 de maio, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Fortaleza abriu o placar com um gol de Caio Alexandre, assistido por Romero, aos 34 minutos do segundo tempo, mas acabou empatando em 1-1 com o Corinthians após um gol de Yuri Alberto aos 43 minutos. Embora o Fortaleza tenha tido 16 oportunidades para finalizar, conseguiu apenas uma finalização certa no jogo. O Corinthians teve 48% de posse de bola e 19 oportunidades para finalizar, sendo 8 delas no alvo. O goleiro do Fortaleza, Fernando Miguel, foi considerado o melhor jogador em campo. Com o resultado, o Fortaleza aumentou sua sequência invicta para 11 jogos, com 8 vitórias e 3 empates em partidas do Campeonato Cearense, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Fortaleza ocupa a quarta posição na tabela de classificação com 8 pontos, a 2 vitórias e 2 empates, após 4 jogos. O São Paulo também está invicto em sua sequência de 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates em partidas da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. A sequência começou com Rogério Ceni e continuou com Dorival Júnior, que assumiu após a demissão do técnico anterior. O último jogo do São Paulo foi uma vitória por 2-0 contra o Internacional no Morumbi em 7 de maio. Mesmo sem fazer uma grande exibição, o São Paulo conseguiu marcar 2 gols, com Luciano e Pablo Maia, enquanto o Internacional teve 56% de posse de bola e 12 oportunidades para finalizar. Ambos os times tiveram 4 tiros certos. O São Paulo agora tem 7 pontos, a 2 vitórias, um empate e uma derrota, e está em quinto lugar na tabela de classificação do Brasileirão, considerando os critérios de desempate. O meu palpite é vitória do Fortaleza. Ipiranga e Paysandu se enfrentarão na terceira rodada da Série C do Brasileirão 2023, em um duelo que promete afirmações. A partida será disputada no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, Rio Grande do Sul. Enquanto o Ipiranga permanece invicto na competição, o Paysandu decepcionou em sua última atuação como visitante. O jogo ocorrerá na quinta-feira, às 20 horas de Brasília. Apesar de ter conquistado 4 pontos em seus 2 primeiros jogos, o Ipiranga precisa melhorar sua defesa, já que sofreu gols nas últimas 6 partidas disputadas. Além disso, a equipe precisa reviver seus melhores momentos como mandante, onde costuma impor mais sua presença. Por sua vez, o Paysandu tem números irregulares, com 2 jogos disputados, uma vitória e uma derrota. Na última rodada, o time se dedicou, mas a expulsão de um jogador prejudicou a reação da equipe. Apesar disso, o Paysandu ainda tem confiança em conseguir pontos como visitante, já que venceu 4 dos últimos 6 jogos disputados fora de casa. No entanto, é necessário colocar mais intensidade coletiva nessas atuações. O meu palpite: jogo acima de 2,5 gols na partida.